Minha esposa me traiu. Mas espere até ver a vingança épica que planejei. Vamos à história. Lucas sempre acreditou que tinha uma família perfeita. Ele e sua esposa, Amanda, estavam casados há quase 2 décadas. Os 2 filhos adolescentes, Clara e Pedro, cresciam cercados de amor, educação e estabilidade. Lucas se orgulhava de seu papel como provedor, mas também como um pai presente e amigo de seus filhos. Ele acreditava que Amanda era a parceira ideal, que compartilhava com ele os sonhos de uma vida construída com honestidade e lealdade. Porém, ao longo dos últimos meses, Lucas começou a perceber mudanças sutis em Amanda. Ela estava mais distante, sempre ao celular, sorrindo para mensagens que Lucas nunca conseguia ver. Ele tentou ignorar as suspeitas, atribuindo esse comportamento a estresse do trabalho ou a qualquer outra razão inocente. Mas a sensação persistia, e seu instinto lhe dizia que algo estava errado. Em um fim de semana, Lucas decidiu investigar. Ele esperou pacientemente até Amanda adormecer e, com o coração apertado, olhou as mensagens dela no celular. Seu pior pesadelo se confirmou, e Amanda estava em um relacionamento secreto com um colega de trabalho, Bruno, um homem mais jovem, com quem ela trocava mensagens cheias de afeto e segredos. Lucas sentiu um misto de raiva e desespero, mas, ao invés de agir impulsivamente, ele se segurou. Ele sabia que precisava de um plano, uma resposta à altura da dor que sentia. Lucas refletiu durante dias, buscando uma forma de expor a traição sem destruir completamente sua família. Foi então que decidiu que, se Amanda tinha sido capaz de traí-lo, ele mostraria a ela o quanto a confiança traída pode ser devastadora. Lucas chamou seus filhos, Clara e Pedro, e decidiu revelar a verdade. Com a voz trêmula, contou sobre a traição de Amanda e explicou seu plano. Clara e Pedro ficaram chocados e revoltados, especialmente porque sempre tiveram uma ótima relação com o pai e viam nele um modelo de integridade. Lucas expôs sua ideia de confrontar a situação sem agressões, mas de uma maneira que fizesse Amanda e Bruno pagarem o preço de suas ações. Clara, que tinha apenas 17 anos, era inteligente e sensível. Com o apoio do pai, ela bolou uma estratégia onde mostraria a Bruno e Amanda que a união da família era mais forte do que qualquer traição. Pedro, de 15 anos, não conseguia esconder sua raiva e queria confrontar a mãe diretamente, mas Lucas o convenceu a esperar. A vingança seria calculada e eficaz, mas sem perder o controle. Juntos, começaram a bolar o plano. Clara sugeriu que o pai se mantivesse calmo e continuasse tratando Amanda com o mesmo carinho de sempre, para que ela não suspeitasse. Lucas seguiria como marido atencioso e dedicado, enquanto Clara e Pedro agiriam discretamente para reunir provas e deixar Amanda e Bruno sem saída. Lucas sabia que não podia agir sozinho. Ele precisava de aliados que enxergassem o impacto que aquela traição causava não apenas nele, mas em toda a família. Nos dias que seguiram, Clara e Pedro ficaram cada vez mais atentos aos detalhes que Amanda deixava escapar, mensagens apressadas, telefonemas no meio da noite, desculpas fracas sobre horas extras no trabalho. Tudo isso ia sendo cuidadosamente registrado por Clara, que, ao lado do pai, começava a arquitetar o que parecia ser uma operação de inteligência. Enquanto isso, Lucas procurou o amigo de longa data, Marcelo, que também era advogado. Ele revelou a Marcelo a situação e compartilhou seu desejo de dar a Amanda uma lição. Marcelo, chocado com a história, ofereceu seu apoio e sugeriu que Lucas usasse provas da traição caso optasse pelo divórcio, uma estratégia que o colocaria em uma posição vantajosa. Porém, Lucas queria mais do que uma simples vantagem legal, ele queria que Amanda e Bruno sentissem a dor que ele sentia e que todos ao redor deles vissem o impacto de suas escolhas. Com a ajuda de Marcelo, Lucas elaborou uma série de contratos de divisão de bens, algo que Amanda não suspeitaria, já que o advogado era alguém conhecido e de confiança. Esses documentos, em um futuro próximo, poderiam permitir que ele mantivesse grande parte dos bens da família, especialmente aqueles que ele e as crianças mais valorizavam. A ideia era que Amanda e Bruno fossem os últimos a saber das consequências de seus atos. Clara e Pedro também fizeram sua parte.
Clara convenceu a mãe a instalar um aplicativo de compartilhamento familiar no celular, alegando que isso ajudaria a manter a família mais conectada e segura. Amanda, sem desconfiar de nada, aceitou. O aplicativo permitia que Clara e Pedro soubessem exatamente onde a mãe estava em tempo real, e logo perceberam um padrão. Todas as quintas-feiras à noite, Amanda alegava que estaria trabalhando até mais tarde, mas sempre se encontrava com Bruno em um hotel no centro da cidade. Lucas teve que suportar a dor de ver as provas de traição crescendo a cada dia. Para os filhos, era igualmente difícil, mas ao mesmo tempo fortalecedor, pois agora tinham a certeza de que estavam juntos em um propósito maior. Clara se tornou ainda mais dedicada ao plano, empenhando-se em registrar cada detalhe das escapadas da mãe, seja por fotos, registros do aplicativo ou até pequenas gravações que fazia discretamente. Enquanto Clara era estrategista e arquivista da situação, Pedro lidava com a revolta de outra maneira. Ele começou a desabafar com seus amigos mais próximos, pessoas de sua confiança. Alguns desses amigos também conheciam Amanda, e logo a história começou a circular no círculo social de Pedro, gerando comentários e olhares discretos que Amanda ainda não percebia, mas que aos poucos começavam a criar um clima tenso ao seu redor. As pessoas mais próximas de Lucas e Amanda, embora não soubessem de tudo, já sentiam que algo estava acontecendo e começaram a observar o comportamento de Amanda com mais curiosidade. Enquanto isso, Lucas fazia questão de se manter afetuoso e presente. Ele tratava Amanda com uma atenção inesperada, como se quisesse mostrar a ela que era o marido ideal, fazendo com que, ironicamente, ela se sentisse ainda mais culpada. Ele preparava jantares, planejava passeios em família e até sugeria uma viagem juntos para revigorar o casamento, enquanto Amanda tentava manter uma postura distante, sentindo a crescente pressão de uma culpa que ela não conseguia explicar. Ao final de algumas semanas, Lucas percebeu que era hora de agir. Ele e as crianças já tinham provas suficientes para expor o relacionamento de Amanda e Bruno, mas queriam fazer isso de uma maneira pública e definitiva, algo que deixasse uma marca inapagável na vida deles. A família se uniu para uma última reunião secreta, onde Lucas revelou os detalhes do próximo passo. Clara sugeriu que eles escolhessem um evento social importante para revelar tudo, algo em que Amanda e Bruno estariam presentes, cercados de amigos e colegas de trabalho, e onde a verdade explodiria de forma incontrolável. Lucas, após ouvir as sugestões dos filhos, decidiu que o momento ideal seria a festa anual da empresa onde ele e Amanda trabalhavam. Bruno também estaria lá, e ele sabia que não haveria maneira melhor de fazer Amanda encarar as consequências de seus atos do que expor a situação em frente a todos os conhecidos. Com o plano bem traçado e cada detalhe ajustado, Lucas e seus filhos esperaram o momento certo. Eles estavam ansiosos, mas também cientes do impacto devastador que o próximo passo teria, não apenas em Amanda e Bruno, mas em todos ao redor. Lucas sabia que a festa anual da empresa seria o local ideal, pois muitos dos colegas e superiores de Amanda estariam presentes. Seria uma revelação pública, com todos os olhares voltados para ela, um golpe irreversível. O evento finalmente chegou. No grande salão decorado e iluminado para a ocasião, Amanda apareceu ao lado de Lucas, como um casal que todos acreditavam ser sólido. Ela parecia relaxada, sem saber do que estava prestes a acontecer. Lucas, fingindo naturalidade, mantinha um leve sorriso, cumprimentando os colegas e amigos da empresa. Clara e Pedro estavam presentes também, disfarçando a ansiedade e preparando-se mentalmente para o clímax da vingança. Eles observavam a mãe, uma mulher que até recentemente admiravam, com um olhar que misturava decepção e propósito. Cada um sabia o papel que tinha naquele plano. Lucas deu início à primeira parte de sua vingança. Ele conversou com o chefe de Amanda, o Sr. Henrique, dizendo que tinha uma apresentação especial preparada como homenagem à esposa e ao esforço dela na empresa. Henrique, que sempre via Amanda como uma funcionária exemplar, adorou a ideia e concedeu a Lucas a palavra em frente a todos. Com isso, ele subiu ao palco, fazendo um breve discurso que deixou todos curiosos. Boa noite a todos, Lucas começou, com a voz firme e um leve sorriso. Esta noite, gostaria de prestar uma homenagem à minha esposa, Amanda, e ao nosso relacionamento,
pois acredito que, apesar das dificuldades, o casamento é um dos maiores compromissos que um ser humano pode assumir. As palavras causaram uma onda de interesse nos presentes, muitos dos quais não conheciam Lucas pessoalmente. Amanda o observava, surpresa, sem entender exatamente o que ele estava planejando, mas se sentindo desconfortável com o tom sério de suas palavras. Lucas então chamou Clara e Pedro ao palco. Os dois subiram, cada um carregando um envelope em mãos. Clara, com um semblante de determinação, abriu o envelope e começou a distribuir algumas fotos para os convidados que estavam na primeira fila, fotos que haviam sido tiradas secretamente durante os encontros de Amanda com Bruno. A tensão no salão cresceu à medida que cada pessoa recebia uma foto, observando a verdade estampada na imagem. Nesse momento, Lucas chamou Bruno ao palco, como se fosse parte da homenagem. Bruno, atônito, hesitou, mas sentiu-se obrigado a subir para evitar suspeitas. Assim que ele se juntou aos três, Lucas se virou para Amanda e fez a pergunta que estava aguardando desde o começo. Amanda, você poderia nos contar o que sente ao ver essas imagens? Ele disse, entregando-lhe uma das fotos. Amanda ficou pálida, seus olhos arregalados de horror e vergonha. O salão estava em completo silêncio, todos os olhares fixos nela, na sua expressão paralisada, incapaz de falar. Ela tentou se explicar, balbuciando algumas palavras, mas a vergonha e o choque a dominavam. Clara e Pedro, ao lado do pai, mantinham um olhar firme, fortalecidos pela união familiar que sustentava aquele momento. Bruno também tentou falar, tentando justificar-se com uma série de desculpas, mas foi interrompido por Lucas. Não há mais o que explicar, Bruno. Hoje, todos aqui sabem o que realmente você e Amanda são. A frase causou um impacto intenso, e Bruno imediatamente baixou a cabeça, percebendo o peso da humilhação pública. Os murmúrios começaram a se espalhar pelo salão. Muitos olhavam com desprezo para Amanda e Bruno, enquanto outros trocavam olhares de choque e desaprovação. A chefe de Amanda, a quem ela sempre tentava impressionar, estava entre aqueles que receberam as fotos, e sua expressão mostrava claramente a decepção. Lucas, ainda controlando o momento, virou-se para o Sr. Henrique e continuou. Eu sinto que agora todos podem entender porque esta não é apenas uma homenagem, mas uma despedida. A revelação foi um golpe final. Amanda olhava para Lucas, compreendendo, tarde demais, a profundidade da dor que causará e o quão longe ele estava disposto a ir para expor a verdade. O olhar de Clara e Pedro foi a última coisa que Amanda conseguiu fixar antes de abaixar a cabeça, vencida pelo peso das consequências de suas ações. Conforme a noite continuava, Lucas observava o salão. Clara e Pedro estavam ao seu lado, e ele sentia um misto de alívio e tristeza. A vingança fora executada, e todos ali sabiam a verdade. Amanda e Bruno, destroçados, saíram do evento o mais rápido que puderam, evitando olhares e cochichos que ecoariam em suas mentes por muito tempo. Após a devastadora revelação na festa, Amanda e Bruno tornaram-se alvos de um intenso julgamento social, que se espalhou como fogo entre amigos, familiares e colegas. O escândalo dominava as conversas, e cada novo detalhe apenas reforçava a narrativa de traição e engano. Para eles, a situação era como uma prisão, cada olhar carregando reprovação e desprezo. Lucas, por outro lado, começou a experimentar uma sensação de liberdade. Ele sentia que finalmente havia confrontado a dor de uma traição que o corroera durante tanto tempo. Embora o sentimento de perda fosse profundo, a união entre ele e os filhos parecia agora mais forte do que nunca. Clara e Pedro, ao seu lado, ajudaram-no a enfrentar o turbilhão de emoções que seguia aquela noite épica. Eles entendiam que, apesar de tudo, o maior desafio ainda estava por vir, reconstruir a vida deles, longe das mentiras de Amanda. Amanda, enfrentando o isolamento, tentou repetidamente entrar em contato com Lucas. Ela o bombardeava com mensagens, implorando por uma conversa, uma chance de explicar, mas ele permanecia inabalável, bloqueando todas as tentativas de comunicação. Para ela, a dor da rejeição era um castigo inesperado e brutal. Sua imagem pública havia sido destruída, e as portas que antes se abriam para ela agora se fechavam, uma a uma.
A própria chefe de Amanda a chamou para uma conversa delicada, alertando-a de que a empresa não poderia tolerar o tipo de exposição negativa que o caso havia gerado. Lucas, com a ajuda de um advogado, decidiu agir rapidamente para formalizar o divórcio. No processo, ele buscou garantir que Amanda não teria acesso aos bens da família, apresentando provas da traição como fundamento para sua decisão. As provas contundentes que ele reunirá transformaram o processo em algo praticamente indiscutível. Cada documento, cada imagem, cada mensagem trocada entre Amanda e Bruno agora faziam parte de um dossiê devastador, evidenciando que não restava qualquer fundamento para o relacionamento. Enquanto isso, Bruno também enfrentava as consequências. Lucas havia deixado claro, de maneira estratégica, que o comportamento dele era conhecido entre todos na empresa, prejudicando qualquer chance de manter sua posição ali. De um dia para o outro, Bruno passou a ser visto como uma figura indigna de confiança, e seus superiores rapidamente o afastaram de projetos importantes, relegando-o a tarefas marginais e humilhantes. Ele, que antes se orgulhava de ser uma peça central da equipe, agora não passava de um colaborador desacreditado. Por outro lado, Lucas focou suas energias em reconstruir o relacionamento com seus filhos. Ele queria que Clara e Pedro sentissem que, apesar do caos, ele estava comprometido em oferecer um futuro seguro e estável para eles. No processo, passou a dedicar mais tempo aos interesses e projetos de cada um. Clara, por exemplo, tinha um talento para a fotografia, e Lucas incentivou-a a seguir sua paixão, investindo em cursos e equipamentos para ajudá-la a se desenvolver. Pedro, que sempre fora mais reservado, encontrou no pai uma nova fonte de inspiração e apoio. Lucas o encorajou a explorar seus interesses acadêmicos, acompanhando-o em visitas a universidades e centros de pesquisa. Porém, ao mesmo tempo que reconstruía sua vida, Lucas ainda alimentava uma última carta na manga. Ele sabia que Amanda e Bruno, embora fragilizados, ainda estavam na mesma cidade, e que eventualmente tentariam recomeçar suas vidas juntos, talvez ignorando ou subestimando o alcance do que haviam causado. Com isso em mente, ele preparou uma última etapa de sua vingança. Lucas, ciente das repercussões do escândalo, procurou por aliados discretos para aprofundar as consequências para Amanda e Bruno. Alguns amigos e contatos que haviam se indignado com a situação ofereceram apoio para garantir que, em cada novo trabalho ou círculo social que eles tentassem ingressar, a verdade viesse à tona. Não se tratava de impedir que recomeçassem, mas sim de garantir que carregassem a responsabilidade de suas escolhas consigo, onde quer que fossem. Mesmo com essa última manobra, Lucas sentia-se cada vez mais em paz. Ele finalmente começou a focar em si mesmo, em desenvolver novos interesses, e até voltou a explorar atividades que deixará para trás ao longo dos anos de casamento. Participava de grupos de caminhadas, redescobria o gosto por ler livros de temas variados e se inscreveu em cursos de culinária e fotografia, habilidades que sempre desejara aprimorar. Para Amanda, as semanas que se seguiram foram um verdadeiro inferno emocional. Ela experimentava a vergonha de cada olhar que encontrava na rua, no supermercado, na academia. O orgulho que a definirá ao longo dos anos agora era apenas uma sombra do que fora, e ela percebia o quanto a confiança dos filhos e do marido eram fundamentais para seu equilíbrio. Em um último esforço, ela tentou reconectar-se com Clara e Pedro, enviando-lhes longas cartas de desculpas, explicando como se sentia e apelando para uma segunda chance, mas eles não responderam. A única resposta que Amanda recebeu foi um breve bilhete de Clara, dizendo: "O perdão é uma escolha nossa, não uma exigência sua." Com isso, ela entendeu que a distância emocional seria uma constante na relação com seus filhos. Esse era o preço final de suas escolhas. Conforme os meses passavam, Lucas se fortalecia, rodeado pelo apoio de amigos e da comunidade. Ele sabia que o tempo lhe traria novas oportunidades e que, finalmente, a paz reinava em sua vida. A tensão entre Amanda e Lucas estava oficialmente escancarada para toda a cidade, e cada detalhe da traição se tornava combustível para a narrativa épica que Lucas estava construindo. Ele, agora mais determinado do que nunca, decidiu dar o próximo passo, revelar ainda mais detalhes a pessoas-chave na vida de Amanda e Bruno. Com isso, os círculos sociais e profissionais dos dois se transformaram em zonas de pura hostilidade.
Amanda estava cada vez mais isolada. Todos os contatos que antes eram seus confidentes e amigos começaram a evitá-la, temendo também se envolver com o escândalo. A humilhação pública e o desprezo que sentia nas ruas pesavam, mas não tanto quanto a indiferença de Clara e Pedro, seus próprios filhos. A frieza deles era a maior dor de todas. Eles haviam escolhido o pai, e cada vez que ela tentava se aproximar, acabava confrontada com um muro intransponível de silêncio e mágoa. Enquanto isso, Lucas, impulsionado pela nova força que a revelação havia trazido, continuou seu plano de vingança com a ajuda dos filhos. Clara, que possuía um grande talento em redes sociais e um olho apurado para narrativas visuais, sugeriu algo que Lucas jamais teria pensado sozinho: usar as habilidades dela para expor a traição de maneira sutil e arrasadora nas redes, sem que ninguém soubesse diretamente que era ele. A ideia de Clara era criar uma série de postagens anônimas que refletiam a dor de um traído, contando a história em pedaços enigmáticos, sem nomes, mas com detalhes cuidadosamente escolhidos. Em questão de dias, a série viralizou, com milhares de compartilhamentos, comentários e teorias de internautas. A cada nova postagem, a pressão sobre Amanda e Bruno aumentava. As pessoas ao redor sabiam que a história retratada nas postagens tinha um paralelo chocante com o drama deles, e o público, sedento por escândalos, fazia questão de especular. Amigos de Amanda abordavam, discretamente, tentando confirmar se tudo aquilo era verdade. Ela evitava responder, mas o silêncio só aumentava a certeza de todos de que, de fato, a história falava sobre ela. Nesse momento, Bruno também começava a sentir o impacto. Ele, que antes se orgulhava da sua reputação profissional, começou a ver projetos e parcerias sendo cancelados. Era cada vez mais difícil entrar no escritório sem sentir os olhares julgadores e os sussurros dos colegas, que faziam questão de comentar, sempre que ele estava por perto, as postagens virais e os detalhes sórdidos que surgiam. As reuniões tornaram-se insuportáveis, e o chefe dele, vendo quanto a situação afetava o ambiente de trabalho, exigiu que ele tirasse uma licença para refletir sobre suas prioridades. No entanto, Lucas e os filhos ainda tinham uma última parte de sua vingança planejada para Bruno e Amanda. Clara e Pedro, embora jovens, estavam decididos a enfrentar diretamente a mãe, para que ela entendesse o impacto de suas ações. Eles queriam mais do que puni-la, queriam que ela realmente entendesse o quanto sua traição ferira a todos. Então, Lucas organizou uma reunião familiar, a última que Amanda esperava. No dia marcado, ela chegou ao local com uma leve esperança de reconciliação, talvez uma possibilidade de explicar e tentar remediar seus erros. Mas, ao entrar, encontrou os três à sua espera, com expressões sérias e decididas. Lucas tomou a palavra, mas dessa vez, não era um discurso raivoso, era um relato doloroso, sincero e cheio de mágoa. Ele falou sobre os anos de dedicação e confiança, sobre como havia se entregado de corpo e alma à família, apenas para ver tudo desmoronar em uma mentira traiçoeira. Os filhos, então, deram seu depoimento. Clara contou sobre como se sentia enganada, como a mãe que ela idolatrava havia se tornado irreconhecível. Pedro, com lágrimas nos olhos, expressou a desilusão de descobrir que, por trás da imagem de mãe perfeita, existia uma pessoa que colocava suas próprias vontades acima de tudo e de todos. Amanda, durante toda a conversa, tentou se defender, mas as palavras dos três caíam sobre ela como marteladas. Ela sentiu o peso de cada declaração, cada olhar de repúdio dos próprios filhos. Quando tentou abraçá-los, eles recuaram, deixando claro que o perdão não viria tão facilmente. Ela percebeu que, pela primeira vez, estava realmente sozinha. Após essa reunião, Lucas seguiu com o processo de divórcio, assegurando que a divisão dos bens fosse justa para ele e os filhos. Ele deixou claro que Amanda não teria mais qualquer participação em sua vida financeira e pessoal. Ela saiu de casa com pouco mais do que os próprios pertences, sem acesso ao estilo de vida que tanto valorizava. A casa, as viagens, o status, tudo ficou no passado, e o futuro que ela imaginava ao lado de Bruno era agora incerto e cheio de obstáculos. Conforme os dias passavam, Lucas e os filhos encontraram uma nova rotina.
Eles haviam enfrentado a dor de frente, unidos, e agora reconstruíam suas vidas com base nessa união fortalecida pela lealdade e pelo amor genuíno. Com a saída definitiva de Amanda, Lucas e os filhos Clara e Pedro começaram a reconstruir suas vidas. A casa, antes marcada pela dor e desconfiança, passou a exalar um novo ar de tranquilidade e cumplicidade. Clara e Pedro, que inicialmente se viram forçados a crescer diante da traição e da separação, agora encontraram uma estabilidade emocional ao lado do pai. Lucas, por sua vez, passou a se redescobrir como pessoa, sem as sombras do passado e das mentiras que Amanda havia trazido para suas vidas. Lucas, determinado a trazer uma nova energia para o lar, propôs uma reforma na casa. Ele acreditava que renovar o espaço físico poderia simbolizar a renovação emocional que tanto buscavam. Clara e Pedro se empolgaram com a ideia, cada um contribuindo com sugestões para os novos cômodos e decoração. Juntos, passaram fins de semana inteiros pintando paredes, montando móveis e trocando ideias para tornar o ambiente acolhedor e único. O processo de renovação não apenas trouxe frescor ao ambiente, mas também fortaleceu os laços entre eles, proporcionando momentos de alegria e cumplicidade. Enquanto isso, Amanda tentava se adaptar à nova realidade. Vivendo agora em um apartamento modesto, muito diferente da antiga casa que compartilhava com Lucas e os filhos, ela sentia o peso de suas escolhas diariamente. O relacionamento com Bruno, antes carregado de emoção e aventura, começou a se desgastar sob a pressão dos problemas financeiros e das dificuldades do dia a dia. Ambos perceberam que o glamour da traição havia se esvaído, e tudo o que restava era uma realidade dura e fria. As discussões tornaram-se frequentes, e Amanda logo descobriu que Bruno não era o parceiro ideal que ela imaginara. As promessas de um futuro brilhante juntos desmoronaram, e ela se viu sozinha e sem rumo. Enquanto isso, Lucas, Clara e Pedro seguiam em frente. Lucas decidiu retomar projetos antigos e investir em hobbies que havia abandonado ao longo dos anos. Ele começou a se dedicar à fotografia, uma paixão esquecida, e inscreveu-se em cursos que despertaram um novo interesse por arte e cultura. Clara, observando o empenho do pai, sentiu-se inspirada e decidiu dedicar-se a um projeto de voluntariado, ajudando jovens em situação de vulnerabilidade a encontrar novas perspectivas de vida. Pedro, influenciado pela determinação da família, começou a se destacar nos estudos, encontrando no esforço acadêmico uma forma de construir um futuro sólido e diferente do passado turbulento. O impacto da vingança de Lucas foi mais profundo do que ele imaginava. Ele não apenas deu uma lição em Amanda e Bruno, mas também libertou a si mesmo e aos filhos das correntes da desconfiança e do sofrimento. Com o passar dos meses, a vida dos três começou a ganhar um ritmo de normalidade. A ausência de Amanda, embora dolorosa para as crianças nos primeiros dias, revelou-se, para todos, um alívio que trazia tranquilidade. Lucas, Clara e Pedro aprenderam a lidar com as cicatrizes emocionais, transformando a dor em força e resiliência. Lucas, agora, estava mais focado em seu trabalho e em proporcionar aos filhos um ambiente saudável e seguro. Ele surpreendeu-se com o quanto o próprio crescimento emocional e a conexão que havia fortalecido com Clara e Pedro faziam a diferença na vida deles. O pai atencioso e protetor havia renascido, trazendo, junto com ele, uma sensação de paz que os três tanto buscavam. Durante as noites em família, conversavam sobre tudo, o futuro, os sonhos e até mesmo sobre os desafios que enfrentaram. Essas conversas, além de fortalecê-los, ajudavam Clara e Pedro a expressar seus sentimentos, libertando-se das mágoas que Amanda havia deixado. Amanda, por outro lado, enfrentava o peso de suas decisões. Ela tentava reconstruir sua vida, mas a solidão e o vazio eram companhias constantes. Bruno, com quem Amanda havia imaginado construir um futuro apaixonado, revelou-se bem diferente do amante idealizado. Ele era instável e egoísta, deixando-a à mercê de seus próprios conflitos. Com o fim do romance tóxico, Amanda passou a questionar as próprias escolhas. Sentia-se incompleta, não apenas pelo afastamento de Lucas, mas também pela perda do convívio diário com os filhos. Sem o brilho das promessas e ilusões que antes envolviam a traição, Amanda decidiu procurar Clara e Pedro. Tentou marcar um encontro,
esperando reconstruir alguma conexão, mas eles, protegidos por Lucas e conscientes da gravidade dos atos da mãe, estavam relutantes. Clara, após uma longa reflexão, decidiu aceitar conversar com Amanda, mas estabeleceu uma condição, que ela queria respostas honestas. Queria entender as escolhas da mãe e ouvir uma explicação que, de alguma forma, justificasse o que havia acontecido. Amanda, sabendo que essa era sua única oportunidade de recuperar a confiança da filha, aceitou o pedido. No encontro, Amanda desabafou sobre sua própria dor e confusão, falando das escolhas que tomou e das consequências que vieram. Clara, com maturidade e firmeza, ouviu tudo, mas manteve-se reservada. A jovem não estava disposta a esquecer o sofrimento que o comportamento da mãe causará. A conversa, embora tensa, trouxe algum alívio a ambas, Amanda, por finalmente ter revelado o que guardava no coração, e Clara, por perceber que, apesar do desejo de reconciliação, algumas coisas jamais poderiam voltar a ser como eram antes. Pedro, que a princípio recusou-se a encontrar a mãe, assistiu ao esforço da irmã em lidar com a situação. Ele sabia que também teria que, eventualmente, confrontar seus sentimentos, mas queria fazer isso em seu próprio tempo, e Lucas respeitava essa escolha. O pai entendeu que o caminho de recuperação de cada um seria único, e decidiu apoiar os filhos da forma que eles precisassem. Lucas seguiu em frente, com um objetivo claro: reconstruir sua vida sem mágoas. Decidiu abrir um novo capítulo pessoal e, inspirado pela paixão que resgatou pela fotografia, organizou uma pequena exposição de suas fotos. A atividade tornou-se não apenas um novo hobby, mas também um refúgio, uma maneira de expressar a jornada interna que vivia. A exposição foi um sucesso, e Lucas percebeu que sua vida agora era sobre ele e os filhos, sobre crescimento, sobre perdão e, acima de tudo, sobre o valor de quem sempre esteve ao seu lado. E assim, cada um deles seguiu com suas próprias batalhas e vitórias, em um novo caminho que os levava adiante, deixando as sombras do passado finalmente para trás. Após um longo período em que todos buscaram se reerguer, Lucas tomou uma decisão que ninguém esperava. No evento de inauguração de sua nova galeria de fotografias, que celebrava seu triunfo sobre as adversidades e a reconstrução de sua vida, ele convidou não só seus amigos e familiares, mas também Amanda. Apesar de todas as mágoas, ele desejava encerrar aquele capítulo com uma demonstração de superação que ele mesmo não imaginara ser capaz de alcançar. No entanto, havia mais do que um simples convite. Amanda chegou ao evento nervosa, observando o ambiente que Lucas construíra em sua ausência. A decoração estava impecável, com fotos de momentos icônicos da vida de Lucas e dos filhos espalhadas pelas paredes, em tons que expressavam a intensidade das emoções capturadas. Os convidados passeavam pelos corredores, admirando as imagens, mas o olhar de Amanda fixou-se em uma série de fotografias que contavam uma narrativa particular, de uma forma sutil e poderosa. Era uma linha de fotos que retratava a história de Lucas, das sombras mais profundas às alturas da superação. Na última imagem da sequência, uma foto de Clara e Pedro, sorrindo ao lado do pai, irradiava a paz e união. Amanda, paralisada, sentiu uma onda de arrependimento profundo e impotência. Não havia como voltar atrás. Porém, o grande choque da noite ainda estava por vir. Após os discursos dos organizadores e de Lucas, um vídeo foi exibido no centro da galeria. Na tela, surgiam depoimentos de Clara e Pedro, falando sobre o apoio do pai, a dor que enfrentaram e a força que encontraram um no outro para seguir em frente. Os dois haviam transformado suas feridas em sabedoria, aprendendo que o valor de uma família não está apenas na presença, mas na lealdade e no respeito mútuo. E então, Lucas pegou o microfone e, com um sorriso que misturava serenidade e superação, fez uma declaração final: "E esta galeria não é apenas sobre minha jornada. É sobre nós, sobre o que construímos, e sobre como a vida, mesmo com todos os desafios, sempre nos oferece um caminho de volta à nossa essência. Quero que todos aqui saibam que encontrei a paz, e com ela, deixo para trás qualquer vestígio de rancor ou arrependimento." O público aplaudiu de pé, mas Amanda, percebendo que Lucas e os filhos haviam criado um mundo ao qual ela não pertencia mais, sentiu-se esmagada pelo peso de suas próprias decisões. Ela deixou o evento em silêncio,
consciente de que ali terminava a última chance de retomar o que havia perdido. Lucas, finalmente livre, observou a saída de Amanda sem ressentimento, sabendo que sua maior vingança fora seu próprio renascimento e a felicidade genuína que construíra ao lado dos filhos. Fim.